Olá, eu me chamo Sinésia Ventura, sou técnica iluminadora aqui da região do Cariri. Atualmente eu trabalho em um centro cultural da região aqui. Eu já trabalho um pouquinho mais de 6 anos, já estou na profissão. Eu vou falar um pouquinho do workshop para vocês, né? A gente vai falar sobre processo de criação para iluminação cênica. Esse processo tem como objetivo ensinar e mostrar um pouquinho da técnica para vocês, como desenvolver melhor esse trabalho diante de algumas situações que eu percebi, que é a falta de equipamento que tem de alguns espaços culturais. Eu vou falar um pouquinho sobre produção técnica. Gente, princípios básicos sobre produção técnica é material técnico. O que seriam esses materiais técnicos? Um mapa de palco, um mapa de luz ou input list, ou um rider técnico, para quem não conhece. Esses materiais, eles têm importância para nós técnicos e iluminadores poder fazer a montagem desse trabalho. A comunicação entre a produção e artista, você que é artista precisa urgentemente estar mandando esses materiais para a produção e a produção fazer o repasse para o técnico. Ou você mesmo, iluminador, cobrar desses artistas esse material técnico. Porque a gente depende muito desses materiais para estar fazendo a montagem. Então, não tendo esse material, é impossível fazer a montagem. Ou então, faz a montagem meia boca, em cima da hora e acaba atrasando ou o show ou o espetáculo. É importante que vocês mandem esse material, porque a gente pode estar montando da melhor forma possível, de forma correta, sem atraso e que dê qualidade para o trabalho de vocês. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o processo de criação, que é aquele processo que a gente falou desde o início, né? De iluminação cênica. E antes de eu falar desse processo, eu queria só ressaltar uma coisa bem simples e falar um pouquinho só da importância da iluminação cênica para a cena, né? Porque assim, a iluminação cênica ela é muito importante por vários setores. Primeiro, por ela ter um corpo, porque a iluminação cênica é um corpo, por ela ter um sentimento, por ela se mover e por ela ter cor. A gente tem que entender que tem vários elementos da iluminação, né? Não existe um show sem luz, não existe um espetáculo no escuro, não existe um cinema sem luz, não existe. A luz ela é um corpo que está presente em todo instante. Então, para que a gente possa entender melhor, é sempre bom ressaltar essa importância da iluminação. Porque existe na grande maioria de alguns grupos, eles se preocupam muito não se preocupam, na verdade, com a estética da iluminação. E isso vem mudando a cada dia que passa. A gente vai crescendo, a gente percebe o crescimento dessa mudança, né? As bandas estão investindo muito mais na iluminação. Você percebe isso visualmente, a qualidade do trabalho quando você assiste um show hoje em dia, né? Então, é pensando nessa perspectiva que eu venho trazer para você a importância da iluminação cênica. E para falar necessariamente com essas relações da importância, né? Para você que tem curiosidade e não sabe muito além da iluminação, eu vou citar aqui algumas referências que eu gosto muito, na verdade, são livros que eu gosto e que faz parte de algumas pesquisas minhas. Sempre quando eu estou com dúvida, eu vou lá, tiro algumas dúvidas e é muito bom vocês também procurar referências para pesquisa. Tem o Valmir Pérez, que ele tem um livro chamado Luz e Arte. Eu sempre estou pesquisando no meu meio, né, da iluminação, estou pesquisando sempre nesse livro, que é do Valmir. Tem o Rodrigo Costa Assis, que eu costumo chamar ele de Rodrigo Assis. Ele tem um livro chamado Design da Iluminação. É um livro muito bacana, gente. Ele fala muito sobre a iluminação cênica nesse livro dele. E é bacana como referência de pesquisa, para quem está curioso, quer se aprofundar mais ainda no assunto. É muito bom vocês terem um livro de pesquisa que vocês possam estar sempre dialogando com essa relação do criar. E voltando ainda ao nosso assunto sobre o momento da criação, como você poderia estar criando sua iluminação para o seu trabalho, né? A palavra criação remete a várias coisas, né? No criar. E a partir disso, com a iluminação, é importante eu sempre estar falando para vocês que a iluminação, ela tem um papel fundamental para qualquer trabalho artístico, né? Desde do pensar do ator, que ele tem um roteiro para acompanhar, a gente também precisa de um roteiro para acompanhar. Então, esse processo de criação, é importante que vocês comecem do início. O que seria esse começo? Vocês participarem de ensaios, vocês cobrar da pessoa que te chamou para fazer esse trabalho um roteiro para você poder entender, entrar dentro daquele tema e começar a colocar o seu sentimento para poder criar a iluminação, certo? E eu quero falar também um ponto muito importante que eu acho necessário,
que é com aquela relação a partir do momento que você começa a criar. Eu vou falar um pouquinho por mim, para vocês poderem entender como é que a gente conduz toda essa história, né? Eu comecei a fazer as minhas criações, minhas concepções pessoais a partir do início do projeto. Eu participei de um projeto chamado Técnicas de Parkour Aplicada à Dança. Para mim é um desafio, na verdade, como todos os projetos que eu participo, sempre é um desafio. Mas técnicas de parkour aplicada à dança foi um desafio muito mais do que eu imaginava. Por quê? Porque parkour, quando a gente fala parkour, a gente já imagina pessoas... É mais urbano, né? É a rua. Como era que eu poderia trazer essa rua para dentro do palco? E aí eu participei do processo de criação desse projeto desde a escrita. Quando os meninos começaram a escrever, porque somos em 3 o projeto, é eu e mais 2 pessoas, né? Os 2 bailarinos. E a gente começou a escrever esse projeto. Quando eu comecei a participar mesmo com a iluminação, foi na metade do projeto, porque eles começaram a escrever esse projeto, a desenvolver, na verdade, esse projeto. E eu, junto com ele, a gente foi desenvolvendo junto e pensando em possibilidades, como é que a gente poderia desenvolver esse projeto. E de início de cabeça, o corpo do projeto tinha com o parkour objetos, né? A gente teria que pegar objetos em cena e esses objetos, que seriam os obstáculos, a gente começou a conversar dentro de si e colocar que não queria o objeto físico na cena, mas e sim a iluminação, desenvolver a iluminação, a criação da iluminação como obstáculos. E foi muito desafiador para mim até então, porque eu ainda não tinha feito nenhuma possibilidade de criar objetos com a própria luz para fazer obstáculos. E eu comecei a desenvolver essa pesquisa. Eu trouxe vários elementos junto com eles para a gente poder estar pesquisando, né? A gente fez vários testes, porque é importante fazer os testes para ver se dá certo ou não. E no final desse resultado, resultou com algumas, eu trouxe luminárias, né? Eu fiz essa mistura de luz fria com luz quente, o fluorescente e a luz densa dos refletores, né? E fiz essa mistura aí que deu certo, depois de muito teste deu certo. E a gente começou a fazer, dentro desse campo, desse meio, os obstáculos através da luz. Tem os mini beans que eu usei no meu trabalho para fazer bastões, para que a galera pudesse saltar esses bastões. Como foi feita essa composição de bastão? Eu utilizei um mini beam, que o desenho dele era como se, são flechas de luz, de laser, e com o processo da fumaça, a mistura com essa fumaça, ele fazia uma composição de um bastão. E esse bastão era o que eu queria de fato que acontecesse para que eles pudessem estar usando como obstáculos. Eles iam saltar esses bastões. E aí o resto eu criei com desenho, fui criando um desenho, fazendo a minha composição. Pay me for a service that I'm going to perform. I won't give you many details on my activities because the less you know, the better for everyone involved. Now, I only have a couple of rules that I insist on sticking to. Insist. If you're caught, if you're implicated in this crime, you are not, under any circumstances, to reveal my identity or participation. Oh, of course. If you break this rule, you'll be killed. You understand? That must be absolutely clear on this point.
Eu indico que, além de tudo, além da pesquisa que você faça desses materiais para você compor a sua iluminação, começar a fazer experiências, porque a gente passa por um laboratório. Todos nós, principalmente quem é da arte, passa por um laboratório antes. Desde o ator que precisa de um texto para poder entender o que ele vai fazer a cena, né, para poder ver como ele vai atuar, ele precisa entrar na cena. A gente também é um ator que precisa também entrar na cena, precisa sentir para poder fazer essa iluminação, para fazer a criação da iluminação, né? E eu participei desse projeto, que foi uma satisfação para mim maravilhosa, foi uma experiência única. E eu consegui fazer esse projeto, sendo que a minha iluminação, ela dança junto com os bailarinos, ela se movimenta, né? E a minha perspectiva de criação para esse projeto foi desde o início da escrita até o final dele, assim. A gente desenvolveu bastante técnicas, né, que eu pudesse. Eu busquei livros como referência que tinha a ver com a iluminação, eu busquei o sentido das cores, eu pesquisei mais ainda cada cor, o significado dela, porque a cor significa também muita coisa do projeto, né? Eu participei também de um projeto musical chamado Corpo em Crise. Eu participei desde o início desse projeto. A gente utilizou manequins, porque o Corpo em Crise, como o nome já diz, é um corpo, e eu busquei esse corpo em manequins para tentar representar toda a música que ele falava, né? O manequim que eu busquei foi um manequim que eu pesquisei no centro, encontrei um manequim barato, e eu pude utilizar esse manequim com a iluminação cênica, e comecei a trabalhar numa composição de iluminação, né, para o manequim, e utilizei alguns materiais técnicos que eu já tinha, como o mini beam, e compôs outro tipo de cena, busquei outra cor, outra iluminação para cada música que ele estava falando, acompanhei o projeto desde o início, foi muito bacana participar desse projeto, né? Foi interessante, busquei outras composições, utilizei outro tipo de material, e a gente vai buscando sempre estar inovando com essas possibilidades. E se eu paro de sonhar, paro logo de querer.
Passa logo um carnaval, é uma sensação de sofrer, que é pra eu brincar. Na rua onde eu me criei, bato o pé no chão, pulei. Esse ano eu já suei demais, suei frio. Essa mão aqui, meu bem, não tá pedindo vintém. Tá seguindo pra alcançar o que você quer me tirar. Eu não vou deixar você vir me contorcer. Garotos a brincar no asfalto, na rua de cima, dobra a esquina, um bloco, faz tchum-tchum, pá, batuque. Nós somos esse temporal. Garotos a brincar no asfalto, na rua de cima, dobra a esquina, um bloco, faz tchum-tchum, pá, batuque. Nós somos esse temporal. Tcharu, tchu-tchu, tcharu, tchu-tchu, tcharu, tchu-tchu, tcharu, tchu-tchu, tchuau. Cuidado no caminhar, aprume esse teu olhar. Vou querer nos engolir, dizer onde em quem pisar. Querem lhe culpar, mas seu ombro é livre, leve. Porta na cara, levei. Esse ano eu já sofri, mas ainda resisto. Terezinha de Jesus deu uma queda, mas levantou pra sambar. São vozes vindas de toda a cidade, a coragem grita em megafone, distorcidas pelo jornal. Garotos a brincar no asfalto, na rua de cima, dobra a esquina, um bloco, faz tchum-tchum, pá, batuque. Nós somos esse temporal. Garotos a brincar no asfalto, na rua de cima, dobra a esquina, um bloco, faz tchum-tchum, pá, batuque. Nós somos esse temporal. Batuque. Nós somos batuque. Nós somos tcharu, tchu-tchu, tcharu, tchu-tchu, tcharu, tchu-tchu, tcharu, tchu-tchu, tcharu, tchu-tchu. Porque é muito importante você, iluminador, ou você técnico, que participe do início do projeto para você ter propriedade naquele sentimento que você vai jogar com a iluminação. Porque o que acontece, eu já falei para vocês no início do vídeo, eu trabalho no centro cultural, na minha região, e acontece muito isso comigo, essa questão das pessoas sempre estar executando o trabalho e não me mandam o material que eu necessito, que eu preciso, que é lá do início, que é um dos primeiros tópicos que eu falei, que foi a produção. É muito importante, gente, vocês estarem mandando todo esse material para que a gente execute. Aí o que acontece com o processo de criação? Como eu não participei do processo criativo de algumas bandas que às vezes se apresentam no centro cultural, e muitas vezes elas se apresentam não levando material técnico, fica difícil para mim poder executar aquele trabalho, até para operar, né, para estar operando esse trabalho. Aí eu faço uma luz básica para não ter que prejudicar tanto o trabalho da galera, mas que eu não fique satisfeita, porque é muito complicado você fazer uma luz sem você ter material nenhum, sem você ter um posicionamento, não ter uma fonte, como é que aconteceu aquele processo, para você poder colocar todo o seu sentimento que você tem.
dentro daquele trabalho, certo? Aproveitando o gancho do Corpo em Crise, eu vou falar um pouquinho sobre as bandas musicais e a importância de um iluminador para essas bandas. Como eu já falei no início do vídeo, a importância de um iluminador é porque ele vai justamente evitar algumas deficiências que sempre acontecem. Quais seriam essas deficiências? A falta de um material e uma iluminação bem pensada para esse trabalho, tá, pessoal? O iluminador, o papel dele é entrar com esse processo, em participar dos ensaios, em estar criando a iluminação, usando uma cor adequada para cada música, cada estrofe, a mudança de cena. E ele, estudando essas possibilidades, vai conseguir dar um trabalho de qualidade para cada banda, ok? E como eu sempre falei, eu já participei de um trabalho que é uma Banda no Verse, e o trabalho que eu fiz foi um videoclipe, que o nome desse vídeo é R$1,99. Eu vou estar passando um pouquinho desse vídeo aqui para vocês poderem entender o significado e o que eu estou tentando passar. Daqueles que me vendem como objeto de convido a vir sambar. Sambemos na avenida esburacada da fada de hipocrisia, dessa festa de um povo que se ilude facilmente com tanta purpurina. O mundo acaba e ela quer sambar, vendem-se as mulatas, e a nobreza do seu samba na tela da TV da sala de estar, na TV da sala de estar. R$1,99 cada, R$1,99 você não vai, tostão furado. R$1,99 cada, R$1,99 pelo meu Brasil. Desmascarado, eu quero troco de um centavo, de um centavo. Essa banda, na época que eu participei desse trabalho, eu não tinha nenhum material de iluminação em mãos. O único material que eu tinha eram os 6 refletores de LED RGB de 1 watt, se eu não me engano. Super baratinho, aqueles refletores que você compra pela internet, no Mercado Livre, bem baratinho. Era o único material que eu tinha para fazer esse videoclipe. E assim, você sabendo utilizar esse material, compor essa cena, estudando as cores adequadas para cada música, minha gente, é uma diferença tão grande que você encontra quando o produto e o trabalho está pronto. E aí eu vou falar um pouquinho sobre alguns refletores que eu costumo muito ver quando eu vou para algum show de alguns amigos, alguma coisa assim, e eu vejo muito o estrobo em cena. Eu quero falar um pouquinho do estrobo para vocês, que muitas bandas de heavy metal usam esse elemento porque faz parte da composição da cena do heavy metal. E aí eu vejo muito nas casas de centros culturais que acontece show, em festivais tem muito estrobo. E tem refletores que são de alta potência. E aí você não sabendo utilizar esse refletor de alta potência, pode sim prejudicar algumas pessoas que têm problema de saúde, como por exemplo, pessoas que têm labirintite não conseguem ficar 5 minutos a mais perto de um estrobo. Por quê? Porque o estrobo, para quem tem labirintite, causa náuseas e vômito. Isso já aconteceu uma vez comigo. Eu fui assistir um trabalho de alguns b-boys e o iluminador, na época, tinha colocado o estrobo do começo da batalha deles até o final. E eu percebi a sensação dos b-boys com náuseas e que não estavam conseguindo desenvolver seu trabalho por conta do estrobo, porque era muito forte, piscava muito rápido e eles não conseguiam desenvolver esse trabalho no palco. E aí eu vi a dificuldade que essas pessoas estavam tendo em cima do palco. E tem pessoas também, que vocês têm que pensar na plateia. Tem pessoas na plateia também que têm essa dificuldade com esse material.
E como é que eu posso resolver? Gente, geralmente eu utilizo o próprio estrobo do LED, porque ele é de baixa voltagem, então ele é mais leve do que o próprio estrobo, o próprio refletor estrobo. Existe, os LEDs geralmente eles são RGBW e acompanham com o estrobo interno deles, então eles são de baixa temperatura. Por ele ser de baixa temperatura, a resistência dele é menor, então eu consigo utilizar sem prejudicar ninguém no palco, certo? E esses refletores, geralmente, eu já vi refletor de 3.500 watts de potência de um estrobo. Imagine vários desses num palco enorme, assim, né? E aí você ter o cuidado e a delicadeza de não estar prejudicando a saúde de ninguém, isso é extremamente importante. E eu já vi isso acontecer em cena em alguns lugares que eu já fui assistir e eu observei isso e eu vi que realmente de fato prejudica a quantidade de estrobo, a velocidade do estrobo que você está usando, certo? Vocês sempre estejam observando essas questões. E se a banda tem alguém que não se sente bem com estrobo, é muito simples, você vai até o técnico ou o iluminador que está fazendo a sua iluminação e pede para não utilizar. E aí ele não vai utilizar em determinadas bandas, porque como eu falei, por isso a importância de você contratar um iluminador. Por quê? Porque ele vai saber de cada um da banda qual o sentido para aquela música, para que ele possa estar usando o material adequado. E aí vai ter alguém, cara, eu só não gosto de estrobo, não coloca porque eu não curto, eu tenho um problema de saúde, e aí o iluminador ele vai colocar no material que não é para ser usado no estrobo. E aí se o iluminador não puder ir fazer a iluminação de vocês pegam o material que ele criou e que ele fez, entrega para o técnico da casa que vai executar o trabalho de vocês. E aí ele vendo esse material, não vai colocar o estrobo, entendeu? E você que é iluminador que está sendo contratado por essas bandas, pesquise, estude sobre... As cores falam muito sobre o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, né? Estudem sobre a letra da música, o que ela fala, o que ela se expressa, certo? Porque a cor fala muito sobre isso. E aí você estudando essas relações entre música e cor vai lhe ajudar bastante. E bandas que são de rock, com a música, com a letra muito intensa, muito agressiva, você pode estar usando cores quentes. Jogue muito vermelho, muito âmbar. Use moderadamente o estrobo, pesquise para ver se casa, se dá certo, sabe? Existem bandas com uma música mais lenta, mais gostosa de ouvir, aí você vai usar uma cor mais agradável, uma lavanda, uma cor mais suave, sabe? Para estar fazendo essa composição. Então eu super indico para você estar pesquisando sobre as cores, porque a cor, ela fala muito do que a gente se expressa, sobre o sentimento. A cor ela fala muito sobre o sentimento, então é muito importante que você que é iluminador fazer um pouco dessa pesquisa, sabe? Estudar mais sobre a letra da música, a composição, a mudança de música para a outra. Existe uma mudança de luz também, é muito importante você estar ligado sobre isso. E é isso, é você fazer essa pesquisa de forma sutil, é uma coisa mais agradável sobre as cores. Existe um livro, eu vou até passar a descrição, que é Psicologia das Cores. É maravilhoso esse livro e ele fala muito sobre as cores, sobre o sentimento de cada cor, o significado para cada cor, tá? Então, galera, e também lembrando que nem todos os espaços culturais têm um material técnico adequado para a gente estar usando e muitos deles nem tem. Eu conheço espaços aqui na minha região, não sei em outros lugares, mas na minha região eu conheço espaços culturais que tem só um refletor. Então foi pensando nessas possibilidades de não ter, às vezes, muitas vezes não ter, em alternativas criativas para a gente poder estar trabalhando. Como eu falei, eu participei do projeto Imposições, que é o espetáculo que eu fiz, eu usei materiais alternativos, mesmo a gente recebendo, porque a gente estava recebendo uma verba para gastar com material. Só que essa verba também não era muita, e aí eu tive que pesquisar materiais de baixo custo e eu encontrei possibilidades. Lâmpadas, para se estar trabalhando essas iluminárias, que é uma lâmpada turbolar fluorescente. Não foi caro, foi baratinho, gente. E a gente encontra de R$15, R$19, dependendo do estado que você, do local que você mora e tal. Eu encontrei também esse refletor aqui, chamado Mini Beams. Ele é um refletor de LED, de 12 watts, certo? Ele não foi barato, esse daqui não foi barato, mas aí você pode estar conversando com a pessoa que te contratou para ver as possibilidades, se ela vai ter condições de pagar pelo material de qualidade que você vai estar trabalhando ou não, aí você conversa com a pessoa. E as outras alternativas, como eu falei, a gente pode encontrar nessas casas de eletricista
lâmpadas fluorescentes de baixo custo, que eu acho que tem lâmpada de todo tipo de preço, de 20, de 15, de 12 reais. Você pode encontrar também, você pode até fazer um bastão de LED, se você achar ele caro, com pisca-pisca e uma mangueira transparente. Dá para se fazer, né? Então tem inúmeras possibilidades alternativas de você poder estar trabalhando esses materiais, certo? E é como eu falei, existem espaços que não têm esses equipamentos suficientes que o diretor, tanto da banda como do espetáculo, exige. E você pode estar utilizando de forma criativa. E também tem lugares que tem o material adequado. Tem espaços que são muito bem equipados, mas porém tem outros que também já não são, né? A maioria de alguns espaços que eu conheço, que são de prefeitura, geralmente são bem deteriorizados, assim, não tem. E aí a gente vem com a nossa criatividade e dá luz a uma ideia, algum projeto que você tem em vista e tal. E é como eu te falei, participem do processo de criação. Por quê? Porque através do processo de criação você vai começar a entender essas possibilidades de criatividade, porque muitas pessoas conhecem os equipamentos que já existem, mas que não tem a ideia de que existe outra forma de você substituir. Existe forma de substituir com materiais de baixo custo, basta só pesquisar. Se você começar a pesquisar, você consegue desenrolar qualquer trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado. E meu nome é Cinésia Ventura, eu vou estar na minha rede social, no Instagram como @CinésiaVentura. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, no meu Instagram vai ter vários trabalhos meus que eu realizei com essas técnicas que tentei mostrar para vocês nesse workshop. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e é isso.